Se eu pudesse ensinar apenas uma única figura de toda a trigonometria, seria essa. Porque praticamente tudo o que estudamos em trigonometria nasce dela. Seno, cosseno, ângulos, funções trigonométricas, tudo começa aqui. Vem que o William te explica. Agora, pessoal, vamos observar nossa animação do carro, ele se movimentando então num círculo e alterando seu ângulo em radianos. Então, na primeira volta, ele passa então aqui pelos seus 2π, que equivale ao 360. Quando ele começa então a segunda volta, o que nós vamos ter de diferente? O padrão ele vai se repetir, vai ter o mesmo movimento. Mas o que acontece com os graus? Com os graus em radianos, nós temos que o 2π, que é o equivalente ao 360, ele passa agora a ser 4π durante a segunda volta. Então, nós vamos perceber que os ângulos também eles se movimentam, eles se repetem num padrão. Então, a circunferência trigonométrica, ângulos coordenadas são movimentos circular. Toda a trigonometria nasce aqui. Então, pessoal, vamos interpretar um pouco o que significa essa questão dos graus. Quando nós temos, então, graus superiores a 360. Aqui, então, nós temos o nosso círculo trigonométrico. Nós sabemos aqui 0, 90 graus, 180 graus, e aqui nós temos 270 graus e aqui 360. Nós já sabemos o equivalente em radianos, que é π sobre 2. Aqui seria π. Aqui seria 3π sobre 2. E aqui, então, seria 360, seria equivalente a 2π. Mas em situações em que pode acontecer de que interpretarmos, por exemplo, 720 graus. O que isso significa? Se nós temos só 360, significa então que nós estamos dando mais de uma volta. Quantas voltas? Aí nós temos que dividir 720 por 360 e descobrir então quantas voltas é equivalente. Nessa situação, então, é equivalente a 2 voltas. 720 significa 2 voltas. Agora vamos botar um outro ângulo aqui, 660. Significa quantas voltas? Novamente, aqui podemos fazer então a divisão. A divisão, então, nós vamos ter aqui 66 dividido por 36. Ah, é uma forma de fazer? Sim, é uma forma de fazer. Qual que é a outra forma de fazer? A outra forma de fazer, para interpretarmos, é o quê? É ir rodando aqui no gráfico, né? Então, uma volta completa, nós vamos ter 360. Então, vamos pegar aqui 660 menos 360. O que vai sobrar aqui? Vai sobrar 300. Agora, 300, nós voltamos agora a fazer as voltas. 300, né? Então, deu um quarto de volta, 90. Deu mais um quarto, 180. Mais um quarto, 270. Então, deu 270 até agora. E 300 menos 270, vamos ter aqui 30, né? Então, ele vai avançar aqui 30 graus. Se aqui temos 90, vamos repartir isso aqui em 3. Então, 300 graus daria até aqui. Então, isso é o equivalente a uma volta e depois mais 270 graus da outra volta, né? Que é os 300 graus. Os 300 graus, né? 270 mais 30, que deu aqui, então, os 300 graus. Isso é equivalente, então, a esse número de voltas. Isso que significa quando temos um grau maior. Mas eles são múltiplos, né? Claro. Mas escrever, quando vamos fazer as contas, 720 e 360, que isso aqui é 2 voltas, isso aqui é uma volta só, eles são, então, equivalentes, né? Aqui no nosso plano no nosso círculo trigonométrico.
A mesma coisa vale para quando estivermos falando de radianos. Mesma coisa. Se colocarmos então aqui 4π, isso é equivalente a 2 voltas. Também. Hoje conhecemos a estrutura mais importante de toda a trigonometria, a circunferência trigonométrica. E ela será nossa principal ferramenta ao longo desta jornada, porque praticamente tudo o que estudaremos daqui para frente nasce dela. E o primeiro filho dessa circunferência é justamente a função seno. No próximo vídeo, vamos descobrir como uma simples coordenada vertical se transforma em uma das funções mais importantes da matemática e da engenharia. Valeu, pessoal! Até a próxima!